graça e a paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, nesse momento, iniciar mais um culto aqui pelo YouTube. Que em nome de Jesus, nós possamos adorar a Deus nesse momento. Em nome de Jesus, louvar a Deus. Nós sabemos que estamos passando por tempos difíceis, mas que em nome de Jesus, nós possamos continuar firmes em Jesus Cristo. Porque nós sabemos que, mesmo diante dessas adversidades, Deus está no controle de todas as coisas. Então vamos, em nome de Jesus, louvar a Deus, entrar na presença de Deus e, em nome de Jesus, adorar a Deus neste momento. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, princípio e o fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, princípio e o fim, em todos os momentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar,
Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que enfrentamos momentos difíceis, mas que o Senhor está no controle. Quero neste momento orar, pedindo ao Senhor a intervenção para que Ele entre com a sua graça maravilhosa. Pai, neste momento, Senhor, onde celebramos a Páscoa do Senhor, onde neste domingo, ó Deus, estamos experimentando uma Páscoa diferente, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor devolva a glória desta casa, onde os irmãos estarão reunidos adorando ao Senhor, onde os irmãos, os teus filhos estarão congregando neste lugar. Oramos, ó Pai, pedindo a tua intervenção, para que o Senhor, ó Deus, venha livrar-nos desta pandemia, venha tirar-nos, ó Pai, deste sofrimento, e que nos permita, Senhor, novamente nos reunirmos na Tua casa, na Tua presença, neste templo, Senhor. Que hoje nós possamos, ó Pai, desfrutar da comunhão com os irmãos, que hoje nós possamos compreender mais da Tua palavra. Tu és o autor da fé, Tu és o princípio e o fim, Pai. Celebramos este tempo maravilhoso do Senhor. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Este templo que é do Espírito Santo, que somos nós, ele continua agindo. E nós continuamos, ó Pai, fluindo no Teu meio, para que vidas se rendam no Teu altar, em nome de Jesus. Neste tempo, queremos deixar uma palavra para o teu coração. A palavra está lá em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1, porque nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós vamos falar sobre esse tempo, onde celebramos este tempo, e a palavra diz que a Páscoa é passagem. Quando a palavra, esse tempo de a Páscoa do Senhor foi instituída, está escrito lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 1, e fala assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro mês dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras das vegas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, e a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor.
E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aqui é a primeira menção quando Deus institui a Páscoa em Moisés, e ali ele então dá a instrução para esta Páscoa. Precisamos compreender que toda a Bíblia, ela tem uma convergência em Cristo Jesus. Toda Páscoa, ela tem uma simbologia de Cristo. Naquele momento era uma passagem quando Deus está tirando o povo da escravidão e levando-o para uma nova terra, um momento de liberdade. Assim também, a palavra do Senhor nos diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos levou para o trono da sua glória. Este é a convergência da Páscoa. A Páscoa é um tempo que precisamos compreender e aprender o que a Bíblia diz sobre a Páscoa no Novo Testamento, mas nós precisamos iniciar à sombra daquilo que haveria de acontecer. A palavra lá em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, 14 diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou dos sábados, porque são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine o seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde, inchada na sua carnal compreensão. O que Paulo está trazendo para a igreja de Colossos é justamente falando desta festa, e ele diz sobre, primeiro, que a cédula foi riscada, o momento onde Deus anulou a nossa dívida foi na cruz do Calvário. Jesus, na sexta-feira, ele foi crucificado, e justamente não é uma coincidência, mas o Senhor Deus, ele faz tudo perfeito, onde no Velho Testamento, quando Deus estava tirando o povo do Egito, tirando o povo da escravidão e levando para uma nova oportunidade, uma nova vida, um novo momento de experiência com Deus, Deus sendo o seu único Deus, sendo o seu rei, o seu governador. Naquele momento, através ali da inspiração para Moisés, Deus institui a Páscoa, esse tempo de passagem. Assim também na nova aliança, é esta passagem onde Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas precisamos compreender, porque ele fala: ninguém vos julgue pelo que comer ou pelo beber, por causa dos dias das festas, ou da lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. E ele está dizendo: ninguém vos julgue. Aqui ele está dizendo porque tudo é sombra do que haveria de vir. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, o versículo 1, a palavra está dizendo assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício, que continuamente se oferecem a cada ano, pode aperfeiçoar os que ele se chegam. O que a Bíblia quer nos dizer, querido? Que
a Páscoa ela foi instituída com o propósito de revelar a Cristo. Toda a Páscoa ela tem uma simbologia da cruz do Senhor, e ela tem a simbologia da salvação de Cristo, porque lá na Páscoa um cordeiro, quando foi instituída, ela precisava ser um cordeiro proporcional ao tamanho da família, e assim, se a família fosse pequena, deveria se ajuntar a outra família ou um vizinho para ali comerem da Páscoa. O seu sangue era para marcar os umbrais da porta, porque à noite ia passar ali a morte, e quando a morte passasse, ao ver a marca de um sangue, aquilo estava representando: alguém já morreu nesta casa. Por isso que a morte não entrava, porque alguém já morreu naquela casa. E um cordeiro sem mancha, sem mácula, era aquele cordeiro que foi morto para que a morte não entrasse naquela casa. E assim, nós olhamos para a Páscoa, como Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, nós vamos ler do versículo 6 em diante, e está dizendo assim: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festas, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Quando a palavra lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vai dizer que, completado a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. No tempo de Deus, o próprio Deus se esvazia da sua glória, abrindo mão da sua glória, tornando-se servo e semelhante aos homens. Deus, ele toma a forma corpórea da humanidade, ele se torna homem, ele continua sendo 100% Deus, mas ele se torna 100% homem. O amor caminha nessa terra, o próprio Deus caminha nessa terra, para que essa palavra se cumprisse, para que Deus, assim como foi dito lá em Gênesis capítulo 22, Deus proverá para si um cordeiro. E quando nós olhamos Paulo dizendo no capítulo 5, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, Deus esvaziou da sua glória, tornando-se homem, caminhou nessa terra, justamente indo em direção ao maior amor. Podemos dizer que no Velho Testamento, Cristo, a Páscoa, era a sombra daquilo que iria acontecer, mas hoje, na nova aliança, Cristo é real, ele se fez presente, ele habitou entre nós. A Páscoa agora não é apenas uma sombra, mas vivemos agora a realidade da cruz do Calvário. Na sexta-feira da paixão, Jesus andou pela via dolorosa, carregando a sua própria cruz, derramando o seu sangue, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Na Páscoa, o Senhor liberou para nós a redenção e a remissão dos nossos pecados. Como nós lemos aqui em Colossenses, a cédula de dívida, a cédula contrária a nós, ele a tirou do nosso meio, a rasgou e a pregou no madeiro. Ele pregou na cruz do Calvário. E é graças a esta palavra que hoje nós fomos reconciliados com o Pai. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, porque no terceiro dia, no domingo, na Páscoa, o Senhor ressuscitou. Logo pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram, Cristo foi ressuscitado, e quando nós falamos dessa ressurreição, quer dizer que Ele entrou no trono da glória, Ele sendo o Cordeiro Pascal, Ele abriu um novo, como a palavra diz, pelo novo e vivo caminho. Esse caminho foi marcado pelo sangue.
E este sangue foi derramado na cruz do Calvário, para que hoje nós não precisamos mais marcar os umbrais da porta. Hoje simplesmente precisamos nos lavar nas vestes, como diz as vestes no sangue do Cordeiro. Como a palavra diz, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E é justamente isso que Paulo está explicando em 1 Coríntios. A Páscoa não se deve mais celebrar como era lá a sombra das coisas vindouras. Hoje nós não precisamos mais matar um cordeiro e passar o seu sangue nos umbrais, porque Jesus já fez este sacrifício. Jesus agora trouxe uma nova doutrina, um novo modelo de Páscoa. Ele é o nosso cordeiro pascal. Ele é a nossa glória e o motivo da nossa salvação. Aqui a palavra está dizendo, olha, nós temos que celebrar sim, mas ele fala, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, não com os princípios de ter que sacrificar um cordeiro, porque Cristo já se sacrificou por nós, e Ele ressuscitou para nos dar vida. A palavra diz que Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele ressuscitou, e eu creio que esta é a palavra, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus vive, Ele ressuscitou, e nós podemos crer numa esperança viva, e essa esperança não é algo que vai falhar, porque é algo que o próprio Espírito Santo em Efésios vai dizer, Ele é o penhor, o Espírito Santo é o penhor, é uma garantia de que a palavra vai se cumprir. Ele vai voltar para buscar a tua noiva, Ele vai voltar para buscar a igreja, mas nós precisamos olhar para nossas vidas e tirar o fermento velho, tirar as coisas velhas, porque a palavra diz, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, tudo se converge em Cristo. A Páscoa é Cristo Jesus, é a cruz do Senhor, é a salvação liberada para mim e para você. Podemos dizer que o amor de Deus se manifestou nesta terra, e o palco onde este amor foi revelado, onde o Senhor mostrou e revelou este amor, chama-se Cruz do Calvário. E esta cruz trouxe livre acesso ao Pai. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Nós não precisamos ir buscar em nenhum outro lugar. A Páscoa é a passagem. Todos aqueles que se rendem a Cristo e se rendem ao sacrifício da cruz, o Senhor o transporta do império das trevas e o leva para o trono do Filho do seu amor. Se renda a esta Páscoa, a verdadeira Páscoa de Cristo. Não é nada atrelado à imagem. Jesus, Ele nasceu, mas a manjedoura está vazia. Jesus, Ele foi crucificado, mas a cruz está vazia. Jesus, Ele foi sepultado, mas o sepulcro está vazio. Mas tem algo que não está vazio. O trono está ocupado. O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, está sentado neste trono. E como a palavra diz lá em Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, no versículo 14, está dizendo assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com eles os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Jesus Cristo está dizendo para os 12, eu desejei muito este dia. Ele desejou muito, e aqui foi a última celebração da Páscoa de Jesus Cristo com os seus discípulos. E ele está dizendo, olha, eu desejei muito este momento, porque eu vou transformar esta Páscoa. O velho rudimento, aquilo que era sombra, vai se tornar realidade. Cristo se torna real. Cristo, a salvação de Cristo, ela é real, não é mais sombra. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, por causa da glória que foi manifestada na cruz do Calvário.
E aqui ele está dizendo: eu desejei este momento, eu desejei comer esta Páscoa. E ele diz assim no versículo 15: e disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu, e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Agora na Páscoa o Senhor nos ensina uma nova doutrina. Na última Páscoa de Jesus, onde ele diz: eu desejei este momento antes de eu padecer, e ele nos ensina agora que a Páscoa, ela é um memorial. A Páscoa agora é a ceia do Senhor. Nós não celebramos apenas uma vez por ano, mas na Igreja Batista da Lagoinha, nós celebramos esta ceia todo primeiro domingo de cada mês. Isto agora é a ceia do Senhor. A Páscoa, que antes era uma sombra e não era a imagem exata, agora a ceia do Senhor é a imagem exata da Páscoa. E é na Páscoa que o Senhor trouxe para nós uma nova doutrina e um memorial, onde ele pega um cálice e diz: este é o meu sangue, este é o cálice da nova aliança. Toda vez que beberdes este cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. Mas agora também, ele pega um pão e ele parte o pão, e tendo dado graça, ele diz: este é o meu corpo, comei todos em memória de mim. O que Jesus está dizendo, querido, é que ele está nos chamando para participarmos da vida dele, participarmos desta nova aliança. E é isso que a Páscoa significa. Agora Jesus traz um novo princípio na nova aliança. Por isso que Paulo vai dizer: olha, não com fermento velho, mas nós precisamos enxergar agora a luz da palavra, que a Páscoa agora é um memorial. E este memorial nós celebramos aqui na Lagoinha, uma vez por mês, no domingo e no primeiro domingo. Mas podemos celebrar Jesus Cristo, e temos que celebrar Jesus Cristo todos os dias, até que ele venha. E este memorial é justamente para anunciar a morte de Cristo, até que ele venha. Existe uma promessa na Páscoa e na ceia do Senhor: Jesus vai voltar. Nós não precisamos matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais, apenas precisamos nos render a esta cruz, nos render ao sangue de Cristo, e este sangue é que nos purifica, nos lava e nos livra da morte, porque nós sabemos que o Senhor triunfou sobre a morte. Por isso que Paulo vai dizer: ó morte, onde está a tua vitória? Porque o Senhor triunfou sobre a morte. E nós também, querido, triunfaremos sobre a morte em Cristo Jesus. Mas é isso que significa a Páscoa, um memorial. E este memorial está na ceia do Senhor. A Páscoa era uma sombra do que haveria de vir, mas a ceia do Senhor, onde comemos o teu pão, que é o teu corpo, e bebemos do teu cálice, que é o teu sangue, esta é o sangue que nos marca, um memorial de uma nova aliança. E esta nova aliança nos conduz em livre acesso ao trono da glória. Por isso que Hebreus vai dizer: entrai com ousadia no trono da glória. E que assim seja, querido. Que esta palavra venha sobre a sua vida, que esta palavra venha sobre a sua família, em nome de Jesus. Quero orar com você, querido. Quero trazer esse momento, porque isto é a Páscoa. Esta é a verdadeira Páscoa, onde Jesus Cristo morreu por nós, e no terceiro dia ele ressuscitou, porque ele entrou no trono do Senhor, no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e ali ele se apresentou como Cordeiro,
E ao ressuscitar, a mensagem de Deus para a humanidade é: eu aceitei o sacrifício deste Cordeiro. Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Por isso que Colossenses diz que a cédula de morte, a cédula de dívida, que era contrária a todos nós, ela foi rasgada e pregada no madeiro. Nós não precisamos mais pagar esta dívida com a morte, porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E eu quero deixar esta mensagem para o teu coração, e que nós possamos viver a Páscoa de Jesus Cristo como um memorial até que Ele venha. Feche seus olhos, quero orar com você. Pai, muito obrigado, Senhor. O teu sangue foi derramado, a tua justiça foi derramada sobre nós. E essa Páscoa onde o Senhor nos transportou do império das trevas e nos levou para o trono da tua glória, que o Senhor, ó Deus, nos faça e nos permita agir no ministério da reconciliação, para pegarmos pessoas que estavam no ministério das trevas e levar para o império das trevas, e levarmos para o trono da tua glória, e que nós possamos fazer discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todos os meus mandamentos, que nós possamos sempre fazer memória do Senhor, e que o amor de Deus e o nosso Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, e as ricas consolações da comunhão com o Espírito Santo esteja conosco hoje e eternamente. Eu te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva a Páscoa de Jesus, e que tenha um domingo abençoado, para a honra e glória e louvor de Cristo. Fique em paz, querido, até a próxima. Eu quero te lembrar que esta obra continua. Precisamos que cada ovelha, que cada irmão continue sendo fiel ao Senhor, continue entregando o seu dízimo e a sua oferta. Vai aparecer aí neste vídeo a conta da nossa Lagoinha, da nossa regional. Você pode fazer isso na igreja. Nós estaremos nesta semana de segunda a sexta, aqui na igreja, de 8 da manhã até o meio-dia, para receber o seu dízimo e a sua oferta. Mas você pode fazer isso também através de uma transferência bancária, através da conta que vai aparecer aqui do Banco do Brasil. E eu só te peço que você me envie este comprovante. Pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp, que também vai aparecer no vídeo aí, em nome de Jesus. Fique em paz, querido. Continue sendo fiel ao Senhor. Demonstre a tua fidelidade, porque o Senhor continua sendo fiel. Amém? Fica na paz. Aqui está. A obra do Senhor não pode parar. Eu te abençoo em nome de Jesus.